Maravilhoso a vocês. Queria agradecer primeiramente a Clínica de Recuperação Nova Esperança, onde nós tivemos um dia maravilhoso, tanto na reflexão da manhã, tanto também nas pregações da noite. Hoje, queria dar o ensino da Palavra de Deus para vocês, com muita alegria, estou muito feliz, né? Por saber, né, que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria estar relatando a vocês o tão como é gostoso estar aqui. Bom, hoje, como os demais dias, vai ser um dia de maravilhas, que vai ser o título do vídeo, o Deus que vê tudo. Ou seja, não tem como escapar dos olhos de Deus. Se você errar, Deus te vê o seu erro. Se você acertar, Deus também te vê o seu acerto. Então nós vamos falar hoje sobre um Deus que não dê como esconder dele. Ou seja, aonde está Deus? A pergunta de muitas pessoas, onde ele está, o que ele almeja, o que ele vê, o que ele sente. Então hoje nós vamos estar falando sobre a realidade da presença de Deus em lugares onde ocultos muitas vezes, né? Então eu queria que você abrisse a Bíblia rapidinho, porque eu estou com uma dor de garganta muito grande. Eu queria agradecer a Clínica de Recuperação, queria agradecer os dizimistas ofertantes, queria agradecer a Grama Marli, a Igreja da Holanda, queria agradecer também o amor do pastor Isaías, da Igreja de Ribeirão Preto, dos irmãos que têm me ligado, têm orado conosco e têm feito essa grande diferença. Lembrando vocês que está sendo uma maravilha. Nós estamos agora no número reduzido no canal e essas pessoas que estão aqui são pessoas que verdadeiramente amam, verdadeiras pessoas que amam realmente e me amam também, que realmente reconhecem essa longa caminhada que eu tive. Então, queria louvar a Deus por vocês. Que amor, gente, que carinho no Instagram, né? O amor que as pessoas têm no Instagram. Ontem nós ligamos para uma moça ao vivo, ela começou a chorar, dizendo que me amava, dizendo que acreditava em mim, que acreditava. Nossa, gente, é assim, o amor está no ar, né? Eu acho que é tão gostoso quando a gente ama e quando o amor está no ar, né? E é isso que eu agradeço a Deus por recomeçar tudo de novo, por estar de pé novamente, por estar colocando a minha vida naquilo que sempre eu tive a oportunidade de estar e também quero, que é o amor que eu tenho por vocês, que é o sentimento do pastor para com as ovelhas. Eu estou muito feliz por mais uma oportunidade de eu dar ensino a vocês. Não interessa se tem 20 mil visualizações sem ensino. O importante é que vai chegar em pessoas verdadeiras, que são pessoas onde Jesus tem uma obra, onde Jesus quer mudar vidas. Não interessa se eu tenho 100 pessoas me assistindo, não interessa se eu tenho 1000, não interessa se eu tenho 2000. Interessa que eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. Bom, queria trazer para vocês um grande ensino da palavra de Deus e eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia Sagrada, né? No livro, glória a Deus, aleluia, de 1 Samuel, glória a Deus, louvar. Pega a tua Bíblia comigo, né? Abençoa o nosso dia, Senhor. Abre comigo, vamos colocar em Isaías, no capítulo 40, tá? Isaías 40, no versículo 28, tá bom? Isaías, capítulo 40, versículo 28. Então, vamos ver esse conhecimento de Deus, né? Coração sondado, Deus falando, Deus operando. Vamos ver aqui no livro de Isaías 40, 28. Diz assim, não sabes, não ouviste, o Senhor é o eterno Deus, Criador dos fins da terra, ele não se cansa e nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Vamos de novo, no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos vendo no livro de Isaías algo muito interessante. Nós vemos uma ação posta diante do Espírito Santo. Uma ação posta diante de Deus num conhecimento. Um Deus que sonda tudo. Um Deus que conhece todas as coisas. Aonde a Bíblia menciona que Davi, ele começa a entender depois que ele pega com Betseba, dizendo assim, olha, bem sei que todos podem saber, porque agora que Natan veio aterrogar Davi acerca do seu pecado, Davi começa a dizer assim, olha, agora se eu subir, lá tu estás, se eu descer, lá o Senhor estás também. Então vemos um Deus que está em todos os lugares. Se eu for à direita, Deus está. Se eu for à esquerda, Deus está. O que vemos é um Deus que esquadrinha tanto as ações visionárias, tanto as ações internas. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos chegar no coração sondado, no coração que está dentro do homem, que ninguém pode ver senão ele mesmo e Deus.
Muitas vezes as pessoas acham que pode sentir malignidade no coração e ficar somente para elas. Deus conhece o profundo do coração, conhece as intenções do coração, e é o que nós estamos falando nessa tarde, porque sabemos que não tem como esconder de Deus. Por exemplo, pastor Júlio foi ao bar, Deus está vendo. Pastor Júlio foi à biqueira, Deus está vendo. Pastor Júlio fez isso, Deus está vendo. Não tem como escapar dos olhos do Senhor. Se eu maquinar um mal contra o meu irmão, Deus ali sonda. Se eu intentar contra a vida do próximo, Deus está sondando. Antes de você fazer alguma ação, Deus já está vendo a ação, o pensamento e a reação do pensamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que a ação provoca a reação e assim vice-versa. A reação ela é depois da ação. Então, o que nós vamos ver? Lembra que em livro de Daniel, se você quiser pegar a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 2, verso 22, ele diz: ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ou seja, Deus conhece todas as coisas. Não adianta querer fugir de Deus, não adianta ficar com falsidade com o seu próximo. Se você está com falsidade, andando com o teu próximo com dinheiro, por causa de dinheiro, com alguma eloquência, com algum sentimento querendo trazer de volta, Deus está vendo o teu coração malicioso. E a Bíblia diz que a malícia vem da carne e os projetos que a Deus arruína e também abomina diante de uma geração perversa, que é os corações maliciosos. Então não adianta você querer achar que ninguém está te vendo. Não adianta você querer achar que Deus não viu o seu pensamento e as suas intenções do seu coração, porque Deus ele vê, ele conhece, né? Ele conhece todas as coisas. E é isso que faz nesta noite o Espírito Santo falar com você. Interessante que quando Daniel diz lá em 2:22, ele diz: ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, ele conhece quem está em trevas, porque com ele mora a luz, e quando a luz vem, as trevas dissipam, e elas vêm, a gente mostra quem está nas trevas. Tem pessoas, meus irmãos, que vai andar com você 6 anos, 7 anos, 10 anos, depois a máscara vai cair, ela vai te trair, porque tem pessoas que conseguem sentir o coração, ela consegue guardar no coração num tempo de uma chave, ou seja, uma hora ela vai te pegar. Essa pessoa, tem homens que tem 11, 20 anos de casamento e depois trai a esposa. Então a traição, o abandono do coração, que faz as pessoas caírem nas suas próprias tentações. Por quê? Porque não guardou a legitimidade do coração, um coração puro. Lembra que a Bíblia diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por quê? Porque não guardou as entradas da vida que vem do coração. Então, as pessoas não guardaram o coração verdadeiro. Então, como aconteceu comigo, quantas traições eu não levei? Quantas pessoas dizem que estavam: pastor Júlio, eu estou contigo até o fim, os outros podem trair, nós não pode, e depois me trair. Quantas pessoas te traíram também? Então, não é para qualquer um a lealdade. A lealdade é um coração sondado por Deus, um coração que teme a Deus e entende que a maquinação já é contemplado pelo Senhor. E é isso que a gente tem que sobressair. Pode passar o tempo que for, pode passar as aquisições que forem, mas Deus sonda todas as coisas. O mais interessante é que quando Daniel fala que ele revela o profundo e escondido, é que Deus conhece o que está dentro do coração do humano. É ainda antes de pensar. A Bíblia que Jesus falou: antes de falar, eu já sei o que Jesus está falando. Então, o coração maquinando, a fala ausente ou a fala presente, Deus está na fala. O que lembra também, no livro de 1 Coríntios, lá no capítulo 3, verso 20, diz assim: e outra vez o Senhor conhece o pensamento dos sábios, os quais são vãos. Foi Paulo que disse isso na carta de 1 Coríntios. Então, meus irmãos, não adianta. Se você está com o coração com maldade, se você está com o coração enganoso, você pode esconder do homem, mas de Deus você não se esconde. Deus, quando você deita na sua cama, Ele lá está. Quando você levanta, Deus também está. Nada se esconde dos olhos do Senhor. Nada se esconde das parentelas, dos seus olhos de fogo. A Bíblia diz que seus olhos estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então não adianta, pastor Júlio, querer dar uma de santão aqui e depois pecar ali, porque Deus vai ver também. Não adianta, nós vemos um Deus que conhece todas as coisas, que conhece o oculto, escondido e que revela os pensamentos dos homens. Há uma coisa muito interessante que temos nessa dimensão, é o intentamento, ou seja, a questão da eloquência dos corações. Por quê? Porque o homem, ele percebe-se que ele não viu, como Davi.
Davi mata Urias na frente da batalha e acha que ninguém viu. Natan chega lá revelado por Deus, porque Deus viu a ação dentro da nação de Israel. Então, olha que interessante. Tudo que vocês fazem, Deus está vendo. O que está escrito em Mateus 6,8? Não vos assemelhei a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de vocês pedirem. Como assim? Deus sabe da minha necessidade antes de eu pedir. Antes de eu abrir a minha boca, Deus já sabe da minha necessidade. Então, meus irmãos, antes de nós orarmos, Deus já sabe da nossa necessidade. Deus conhece a nossa necessidade. Deus entende o coração humano e sabe o começo, o meio, o fim de uma integração ou de uma entrega. Nós precisamos ter conhecimento de que Deus vê todas as coisas, tanto as injustiças, tanto as justiças. Deus conhece todas as coisas. Não adianta, você pode se enganar há muito tempo. Vai chegar uma hora que a tua máscara vai cair. Você pode enganar anos e anos e anos. Se você não tiver um coração sincero, você não vai prevalecer. E o mais interessante, que é tão lindo, que a Bíblia diz que lá em 1 Crônicas, né, que quando Davi ele chega para o seu filho, olha o que Davi falou para o teu filho, olha que coisa linda, ele disse: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-se com o coração íntegro e alma voluntária, pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, rei-jar-te-á para sempre. Olha que interessante, conhece, esquadrinha todos os corações. Vocês viram que interessante? O próprio Davi dizendo: olha, Deus esquadrinha todos os corações, Salomão. Salomão, filho, Deus conhece todas as coisas. Salomão, Deus esquadrinha o seu coração. Salomão, se você sumir, ele te acha. Se você descer, ele te vê. Se você subir, ele também te consegue contemplar. Então, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus faz com que nós vemos que ele é Deus, que tudo tem poder em suas mãos, que os seus olhos estão em todos os lugares e não há ninguém que pode escapar dos seus olhos. Amém? Se você está no motel, antes de você ir para o motel, tem um anjo em cima da cama, vendo qual é a reação que você vai tomar. Se você está dentro do banheiro, vamos colocar defecando, né, ali fazendo a sua necessidade, você acredita? Não, mas tem um anjo te olhando defecando. Tem um Deus te vendo pelado dentro do banheiro. Se você está vendo tomando banho, Deus está te vendo pelado. Até sua gemida na necessidade ele te vê. Ele conhece tudo. Não adianta esconder. Você pode fechar a porta, pode colocar uma lona, pode colocar grades, pode colocar guardas na porta. Tem alguém do seu lado. Tem alguém presente. E não adianta correr. Não adianta. Porque tem um memorial diante do Senhor. E a Bíblia diz que é feito memorial e escrito para um julgamento final. E aonde vemos também Davi dizendo para Salomão. E olha que interessante, no livro de Jeremias, no capítulo 17:10 também, começa a haver uma sensação tenebrosa. Olha o que ele diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração provavelmente, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha que forte. É o que eu falei. Segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Eu, Senhor, esquadrinho o coração provavelmente. Então, Deus prova a tua mente. Deus prova o teu coração. E não adianta escapar, porque Ele dá segundo o fruto de vossas ações. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Irmãos, olha que palavra, gente. Olha que palavra. Imagina nós na sede. Imagina Deus operando assim na sede mundial da ISA. Aquelas almas sentadas e ouvindo isso. Olha que pérola que o Espírito Santo está nos dando. Olha que pérola você nesse canal está recebendo. Olha que pérola que as pessoas que foram embora desse canal deixaram de ouvir por causa de pessoas. Olha que pérola. Olha que coisa tremenda. Olha que a gente pode chegar hoje e falar: nossa, Deus está me vendo. Deus está me vendo. Todos os lugares. Cada momento. Cada detalhe, cada sorriso, cada tristeza. Olha que lindo. E olha que interessante, que depois de livro de Jeremias, tem lá o 23, 24, que ele diz: poderia esconder-se alguém de modo que eu não possa ver?
Que coisa tremenda! Vamos de ver. Jeremias 23, 24. Olha o que Deus fala. Poderia... Compartilha essa live, pelo amor de Deus. Vou chacoalhar vocês. Compartilha. Eita, vamos lá, pega a tua Bíblia. Eu não estou mentindo. Tá lá, ó. Jeremias 23, 24. Vamos lá. Olha lá. Poderia esconder-se alguém de modo que eu não possa ver, diz o Senhor. Não acho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, não tem como. Poderia alguém esconder de mim? Poderia alguém esconder de mim se eu sondo o céu e a terra? A quem eu possa? Poderia alguém esconder de mim isso? Então, olha que interessante. Agora tá bom. Aí você fala, mas é somente em Jeremias. Deus falou isso daí? Só em Jeremias. Que é isso? Nós podemos sim fugir da presença de Deus. Aí sabe o que Deus faz para Amós? Fala, Amós, vem aqui, profeta. Profeta menor Amós. Sim, senhor, estou aqui. Escreve o que eu vou dizer para vocês. Amós capítulo 9, verso 3. Ainda que escondam no cume do Carmelo, eu o buscarei e dali os tirarei. Ainda que se ocultem os meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Então não tem. Se vai pro monte lá, Deus tira. Se vai subir no mar, ele mandou a serpente lá no mar, ele dá uma picada no seu bumbum para você sair do mar. Gente, não tem como esconder desse Deus. É impressionante, não tem como esconder dele. É impossível. É impossível. Não tem. Eita, Glória, eu quero mais. Gilvanete, quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Tá gostoso, né? Como esconder? Não tem. Deus não tá me vendo. Como Deus não tá te vendo se ele tá dentro de você? Dentro do seu pensamento, dentro do teu coração. Não tem como esconder da potente e gloriosa mão de Deus. Não existe como. Se nós pecamos sabendo que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso mesmo ele ceifará pelo fruto de vossas ações. Todos pecam sabendo que Deus está vendo, que Deus está notando. Deus vê todas as coisas. Os frutos de vossas... Não esconde de Deus. Não esconde de Deus. Não esconde de Deus. Não esconde. Não adianta. Pastor Júlio, eu sei que se eu fiz alguma coisa, Deus viu. Não escondo. Escondo do homem. Mas de Deus o pastor Júlio não esconde. Eu posso esconder do homem. Do homem eu posso esconder. Fecho a porta da minha casa. Faço qualquer tipo de pecado aqui. Do homem eu escondo, mas de Deus, ele está dentro da minha casa, ele está vendo tudo. Aleluia, glória a Deus. E olha que interessante, lá em Sofonias, quando acontece aquela briga em Jerusalém, mas que tumulto que houve em Jerusalém, mas que tumulto. Aí Jerusalém desviando os seus preceitos, profetizando contra os profetas que Deus levantava. Aí Deus lá em Sofonias, olha que Deus fala lá no capítulo 1, 12. Naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como vinho deixado sobre a borra, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, não faz mal. Então, olha lá, esquadrinhei. O que é esquadrinhar? Medir a intenção de Jerusalém, a intenção dos sacerdotes, a intenção dos reis, a intenção dos profetas. E é isso. Não tem como. Deus esquadrinha a mente e os corações. Se você está intentando mal contra o seu irmão, Deus está te vendo antes de você matá-lo. Se você quer matar o seu irmão, Deus está te vendo. Viu aí? As pessoas me chamando de homicida. Eu sei que eu creio, meus irmãos. Então, olha assim, se eu imaginar cobiçar uma mulher, já desceu o coração, pecou contra ela. A imaginação, a maquinação, todo o trabalhar dos olhos, da mente e do coração, não adianta. Você não passa batido. Você não vai ser esquecido. Você vai passa batido, mas não ser percebido. Então,
olha que interessante. Um Deus que sabe entender os segredos do coração. E é bem, né? A Bíblia diz que os discípulos, os fariseus, colocou em pensamento. Aí Jesus falou em Mateus 22:18, Jesus, porém, conhecendo a sua má intenção, disse: por que me põe à prova, hipócrita? Ou seja, o cara pensou, Anás pensou, Jesus falou: o quê? Vocês estão pensando assim? Quem já viu Deus me usando em revelação de pensamento? Quem já viu? Quem já viu, meus irmãos, Deus me usando do que a pessoa pensa e eu trazer à tona o pensamento? Quem já viu? Alguém já viu? Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo me mostra o que a pessoa pensou, né? Isso no Brasil não é visto. Até hoje, não tem um pastor que tem esse dom, que eu nunca vi. Esse dom foi dado a mim em oração e jejum, dentro de uma casa abandonada. 12 horas eu fiquei preso nessa casa. A Camila foi trabalhar e eu ali orando. Então, viu quando eu falei: você pensou assim? Você pensou que só Deus conhece pensamentos. Só o Espírito Santo que conhece pensamentos. Então, o dom de Jesus eu tinha também. Eu tenho ainda, na verdade. Eu tinha nos vídeos na sede. Estou falando que eu tenho ainda. Ontem mesmo Deus me usou dessa forma. Então, é esse dom, o dom do Espírito Santo. Somente Ele conhece os pensamentos do homem, né? Você pensou assim, você estava pensando daquela forma. Então, nunca nenhum pastor no YouTube tem esse dom. Mas por quê? Porque não busca com sinceridade. Porque se buscar, Deus dá também. É um dom de Jesus. Jesus tinha esse dom. Ele tinha o dom de saber o que as pessoas pensavam. Então, é por isso, meus irmãos, que a gente tem que ter reformulação. E olha só, lá em Lucas, capítulo 6:8, ele diz: porém, eles conheciam os pensamentos. E disse a um homem que tinha a mão atrofiada: levanta e fica de pé no meio, levantando ele, ficou em pé. Jesus só olhando. O que esse povo vai pensar de mim se eu... Então Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus tem um pensamento. Ele conhece o pensamento humano. Ele conhece o pensamento humano. Ele conhece o que você pensa. Ele conhece o que você tenta, o que você imagina. Deus conhece todas as coisas. E olha que interessante. No livro também de João, capítulo 2, versículo 25, diz assim: ele não necessitava de alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Pronto. Então não testificava o que o homem pensava de Jesus. Ele já sabia o que havia dentro do homem. Ele sabia o que tinha dentro do homem. Ele sabia o que tinha na razão do homem, no íntimo do homem, no coração do homem. Não adianta. Todos os caminhos humanos são conhecidos por Deus. Lá em Jó 34:21 fala isso. Lá em Salmos 1:6 fala isso. Lá em Salmos 119, 168 fala isso também. Então, não tem como. Lembra, meus irmãos, que... Agora eu vou longe. Lembra que Natanael estava debaixo da figueira? Lá no livro de João, pode pegar a Bíblia. Se vocês acham que eu estou fora da Bíblia, pega a Bíblia. Lá em João 1:48, perguntou Natanael: de onde me conhece, Jesus? Aí Jesus falou assim, respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, Natanael, eu te vi debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Ai, que glória, aleluia, Jesus. É isso. Olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi, Natanael, debaixo da figueira. Compartilha esse ensino, gente. Compartilha, gente. Compartilha. Então, é o conhecimento de Deus. Aí, você via lá também que, pelo nome, Deus conhece pelo nome? Conhece. Por que conhece pelo nome? Porque o Jesus, ele deu uma parábola de 10:3. Lógico que conhece pelo nome. Lembra que ele falou assim, a este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem sua voz e chama pelo nome, as ovelhas ouvem e levam-as para fora. Ou seja, pelo nome ele conhece. Olha só, eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Ou seja, uma integração de o próprio Deus conhecer as suas ovelhas. As suas ovelhas o conhecem pouco, mas o pastor conhece as ovelhas muito. Por quê? Alguém sabe responder? Vou deixar vocês em casa. Por quê? Porque nós conhecemos pouco Jesus e Jesus conhece nós muito. Por quê? Por quê? Por quê? Alguém sabe? Vai, vou deixando. Como antigamente, vai. Quem vai errar? O primeiro a errar. Vamos, gente, dá um ensino. Pode errar, não tem problema. Vai você de casa, vai. Ô maridão, você que tá com a esposa aí. Ô menininho que tá aí. Bastante gente na live, vamos lá. Nós pensamos, não sei. Emanuel não sabe. É porque ele é nosso criador também, não. Não é nada disso. Porque ele é Deus? Não é porque ele é Deus. É porque nós temos uma coisa muito... Posso responder? Posso responder? Posso responder ou não? Vocês querem que eu responda ou quer mais errar? Porque ele morreu por nós? Não foi nada disso, Gabriel. Foi nada disso. João, não. Então posso. Porque a Bíblia menciona
que insondáveis são os seus caminhos e são os seus pensamentos. Eu tô dando risada de alegria. Não tem como sondar, é por isso, mas ele sonda a gente, mas a gente não pode sondar ele. Ai, da glória! Então, insondáveis dele, mas o nosso é sondável. Ou seja, tem uma porta aberta para o nosso lado e a porta fechada para o lado dele. Então, insondáveis são seus pensamentos. Então, a gente não conhece, não tem como conhecer, porque é insondáveis, ele não deixa se revelar, né? Ele não deixa. Estou louco para te dar um abraço, pastor Júlio. Também, Felipe. Então, não tem como. Quem lembra do Felipe, aquele menino que ia se matar no Instagram com a faca. Quem lembra? Quem lembra? O Felipe está indo para a clínica, hein? O Felipe está indo para a clínica, hein? Está indo para a clínica assistindo o vídeo. O Felipe é um menino que ia se matar com a faca e a gente pagou, meus irmãos, R$700 na sua passagem para ele comer, se alimentar. Está indo para a clínica. Glória a Deus. Bate palma todo mundo, porque essa transpressão. Bate palma de novo. Só um pouquinho. Bate palma pela essa vida que a gente resgatou. Graças a Deus, mais uma alma salva, pago pelo dízimo de vocês e oferta de vocês. Aí ele está pedindo obrigado, gente. Ele está aí na live aí. Vai em paz, Felipe. Nós vamos vencer isso daí, tá? Estou aqui como seu pastor agora. Então, você vê que é uma tribulação. Ou seja, a gente vê que Deus conhece todas as coisas. Gente, que canal gostoso. É bom estar aqui, não é? É, né? O Cleiton Antônio falou, e falam que a clínica é falsa. É, estão falando que é falsa. O Felipe vai ver, só o Felipe precisa saber se é falsa. Então, vocês veem como que esse Deus é poderoso, né? Ele vai chegar aí amanhã, que bênção. Então, olha só em relação íntima. Então, pelo verdadeiro amor, ele conhece também. Mas se alguém ama a Deus... Ai, Jesus... Desculpa. Desculpem. Mas esse versículo aqui é muito forte. Aqui a gente dá risada, aqui a gente chora, aqui a gente brinca, aqui a gente passa dos limites. Vamos lá. Por que eu chorei? Porque está escrito aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, se a gente ama a Deus, Ele nos conhece. Vamos lá. Ai, Jesus. Se nós amamos a Deus, Ele nos conhece. Ai, que lindo, gente. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa gloriosa. Se nós amamos a Deus, Ele nos conhece. Gente, dá um like nesse vídeo, gente. Vamos sentir a mesma graça. Não tem como chorar, né, irmã? Irmã Marli? Você também tá chorando aí? Aqui a gente chora. Aqui a gente chora. Tá aqui, ó. 1 Coríntios 8:3, meus irmãos. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Agora chorei junto, Valdeci. Que palavra forte, né? Eu ler a Bíblia sem querer. Olha que chato. Meu Deus. Que profundo, né? Não é profundo? Se alguém o ama, é conhecido dele. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, né? Que pena. Que pena que eu vou ler a Bíblia Sagrada. Você acredita, gente? Eu não posso demitir, senão ela vai cortar. Mas enfim, vamos lá.
Então, é o verdadeiro amor, é o verdadeiro conhecimento de Deus. É Deus que faz essa atuação. É um Deus de glória, um Deus de poder. Muita gente chorando, falando que ia voltar para Deus. Interessante isso, né? A gente chora aqui, a gente dá risada, a gente brinca. Então, que coisa linda. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, 19, diz assim, ó: todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que são os seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Ou seja, todos aqueles que falam de Jesus, que fogem da injustiça. Então você não pode... Estou me sentindo bem vendo a live, que bom, mano. Você não pode estar falando de Deus, mas cometendo injustiça. Porque senão a Bíblia diz que é para se apartar, porque Ele conhece os seus. Então Deus está em todos os lugares. Há um conhecimento divino, há um conhecimento que somente Deus conhece. Há uma coisa que somente Deus conhece, há uma coisa que somente Deus pode saber, é o profundo. Um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que... Deus conhece o profundo. Deus sonda-me, né? Ele sonda os nossos corações. Ele sonda a nossa vida. Ele sonda a nossa história. Ele sonda os nossos desejos. E eu fico tão maravilhado porque eu vejo um Deus tão zeloso. Um Deus que realmente traz coisas que muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, mas será que Deus está me vendo? Deus contempla suas lágrimas, Deus contempla o seu coração, Deus contempla todas as coisas. E eu queria dizer algo muito importante para vocês, que esse Deus é um Deus que sempre de misericórdia, que sempre com sua graça, com seu amor, Ele sempre nos confiou a nossa justiça aí. E o que eu quero dizer a vocês, como esse Deus é importante. Como Davi disse, né? Sonda-me, ó Deus, né? Pois tu conheces o meu coração. E eu queria deixar esse ensino para todos vocês. Primeiramente, eu queria, antes de mais nada, queria agradecer a Deus. Posso agradecer? Posso? Posso, gente? Vocês vão ouvir? Eu queria agradecer a Deus por tudo que eu passei esse semestre, né? Por todas as lutas que eu tenho passado, pela saudade dos filhos quando eles vão embora. Queria agradecer a Deus pelo meu coração, que Ele me sonda, que Ele sabe que eu não sou nem esse perverso que estão falando por aí, que eu não tenho imaginação má para matar ninguém. Quero dizer que o Senhor guardou meu coração de ser ganancioso, que eu nunca fui um homem ganancioso, como falam por aí que eu sou ganancioso ao dinheiro, isso é mentira. Queria agradecer a Deus que Deus guardado o meu pensamento, muitas vezes que eu pensava mal. Eu queria agradecer a vocês pelo amor que vocês têm e dizer para vocês que vocês têm um coração lindo, mas que Deus sonda e que vocês precisam um pouco, passar um pouquinho pela barreira do sofrimento de acreditar que naquilo que você está escolhendo pode gerar algum conflito. Queria agradecer todas as pessoas e eu queria dizer para vocês, peça para Deus agora sondar o teu coração. Peça. Peça para Deus. Sonda-me. Fala, sonda-me, Senhor. Sonda-me meu coração. Sonda-me a minha vida, a minha alma. Sonda-me. Peça para Deus te sondar. Peça para Ele. Fala, Deus, olha para dentro de mim. Sonda. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que me se baixe só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas como
Sonda-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se faze só a ti. Usa-me, Senhor. Sobre as águas, sobre no deserto, flecha que acerta o mar. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, quebrando, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebrando-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Que Deus abençoe a cada um de mim, a cada um de vocês. Eu queria